Olá, tudo bem? Neste vídeo falaremos um pouquinho sobre os autores importantes da primeira fase da poesia romântica. E aí, na verdade, de importante mesmo, o grande nome que nós temos é o Gonçalves Dias. Só que ainda há um outro nome, também importante, não tão importante quanto Gonçalves Dias, mas o responsável por introduzir, digamos que o romantismo aqui no Brasil, que é o Gonçalves de Magalhães. Curioso, né? Ambos se chamavam Gonçalves. E o Gonçalves de Magalhães é introdutor do romantismo no Brasil, só que ele não alcançou popularidade. Parece que a importância mesmo de Gonçalves de Magalhães, lá com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, que é quando então há o marco inicial do nosso romantismo, parece ter sido no prólogo, em que ele criticava os classicistas pela imitação e defendia uma poesia mais livre, não é isso? Uma poesia que condissesse, certo? Com uma liberdade, que falasse do sentimento, que falasse de amor, que falasse de Deus. Legal? E aí parece que o grande cara que de fato populariza o romantismo aqui no Brasil é finalmente o Gonçalves Dias, responsável lá por aquele poema que certamente você já ouviu, que se chama Canção do Exílio. Não é isso? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, que você não aça no beco, que você no beco, você não tem uma história dessa, inclusive que você faz uma paródia para brincar lá com a lei dos senos lá na matemática? Muito bem. E aí o Gonçalves Dias, ele é responsável por popularizar o romantismo no Brasil e ele era defensor do índio, da pátria, da natureza, certo? E ele consegue, digamos que, ser muito equilibrado nos seus poemas, certo? Sem deixar de ser um grande poeta romântico, certo? Sem cair nos exageros do romantismo que parecem ter acontecido, sobretudo especialmente com os poetas da segunda fase. E aí, digamos que a obra do Gonçalves Dias, ela pode ser dividida aí em duas vertentes, a lírica e a épica. Na sua vertente lírica, ele vai versar sobre a pátria não, né? A pátria, muito bem, sobre a natureza, o amor, solidão, Deus, enfim, saudade. E é, enfim, uma poesia, digamos que bastante equilibrada. Os poemas são muito bonitos. Para isso, eu separei um trechinho de um poema em que ele fala de amor, vai aparecer aqui na sua telinha, em 3, 2, ainda não apareceu, daqui a pouco, em 3, 2, agora sim apareceu, 3, 2, 1. Muito bem. E aí ele diz lá, assim, ó, esse é só um recorte, tudo bem? Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus, gostar dos campos, das aves, flores, murmúrios solitários, buscar tristeza, a soledade, o ermo e ter o coração em riso e festa. Ou seja, perceba que bonito esse poema em que ele tenta aí definir o que é o amor e traz, digamos que, sentimentos um tanto quanto antagônicos, né? Primeiro ele diz que é ter alma, né? É sentidos, coração. Depois ele diz que é até capaz de crimes, não é isso? E depois ele diz, e a natureza, e Deus, gostar de campos, de aves, flores, murmúrios solitários. Ou seja, parece que há uma visão um tanto quanto antagônica do que é esse amor. Muito bem. E aí, voltando para cá, ele, além de cultivar essa poesia lírica, não é isso? Ele também cultiva uma poesia épica, em que o seu a sua grande pretensão é mostrar os feitos valorosos dos indígenas. E aí parece que o seu grande poema épico é um chamado Juca Pirama. Não sei se você conhece um pouquinho a história de Juca Pirama, mas se trata lá de um guerreiro indígena, certo? O último dos guerreiros indígenas, que é capturado pela tribo inimiga. E quando ele é capturado, ele então fica, digamos que, com um sentimento antagônico. De um lado, ele quer morrer lutando de forma corajosa, de forma brava. Só que, por outro lado, ele deseja voltar, certo? Para poder cuidar do seu pai, doente, velho e cego. E aí, a tribo inimiga, não é isso? A tribo que o captura, digamos que o acha covarde. E acaba soltando, libertando. E ele diz que assim que cuidar do pai, ele volta para morrer lutando como corajoso, não é isso? Isso que era importante. Era honra, certo? Era coragem. E aí a tribo inimiga não acredita. Quando ele chega lá para encontrar com o pai sente o cheiro, digamos que da tribo inimiga, né? Digamos assim. E descobre que ele então é um covarde. E o chama de covarde e diz que ele renega ele como filho e pede então que ele volte, melhor, o leva de volta até a tribo inimiga para que ele morra lutando de forma corajosa, e assim ele o faz, certo? Então ele morre lá como, digamos que, um corajoso. Eu trouxe para vocês um trechinho, vai aparecer aí na sua telinha, muito bem, acho que já apareceu, é o momento em que o pai
em que ele volta, certo? E que o pai descobre que ele, então, foi liberto, digamos assim. E ele diz, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Ou seja, e aí justamente o momento em que o pai renega o filho, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis. Tudo bem, gente, não é via não, é vis. Um errinho aí de digitação. De vis aimorés. E aí é até muito bonito esse trecho, aí depois ele retorna para a tribo inimigo e morre de fato, lutando como um corajoso, como um nobre, como se fosse honroso. Bem, então, basicamente, voltando para cá, esse aqui é o panorama dos autores, não há mais autores. Na primeira fase, a gente tem basicamente esses dois, dando destaque em especial para esse cara aqui, que é lá o Gonçalves Dias, responsável, inclusive, por esses dois poemas, por esses dois trechos de poema que nós lemos. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.